Bom, vamos lá. A aula de hoje, a gente vai iniciar o terceiro capítulo, né, que é MRP e a gestão da cadeia de suprimentos, tá? Então, a algumas coisas aqui teóricas para a gente poder entender inicialmente. Então, a, a, a necessidade da integração dessas atividades administrativas dentro das organizações exige que sejam implementados alguns recursos que auxiliem o controle dos estoques, da produção, das atividades de suprimento, né? E também de logística. E aí, por isso, existe a compreensão de uma ferramenta como o MRP, e a gente consegue visualizar o MRP como algo fundamental para que eu consiga visualizar esses meios modernos que vão auxiliar essa gestão de suprimentos. E, por outro lado, nenhuma organização hoje está isolada, porque todas pertencem a uma cadeia de suprimentos que precisam de gestão. Então, a gente vai começar aqui a entender de forma muito simples algumas definições básicas sobre cadeia de suprimentos. Então, assim, esse capítulo, a bem dizer, ele é muito extenso. Mas por que que ele é extenso? Porque ele se debruça muito mais a exemplos, a excessos de detalhes com exemplos, do que com a teoria. E eu considero que a teoria, nesse momento de aulas, ela tem muito mais relevância, né? O momento de praticar, ele ainda não é esse. Então, é importante nós primeiro, a gente não consegue praticar, a gente não consegue ter uma prática eficiente se nós não tivermos uma teoria eficiente. Então, eu estou tomando a liberdade de trazer para a aula somente os conceitos, certo? Então, nesse momento de aulas, a gente vai ver conceitos e no momento de atividades, a gente vai ver a prática, certo? Então, essa é uma pedagogia que eu acredito que dê certo, né? Porque a gente não pode atropelar as etapas, a gente não pode confundir as etapas, a gente não pode trocar as etapas de lugar, porque senão o ensino de vocês fica prejudicado. E até porque não teria sentido vocês aprenderem primeiro a prática e depois a teoria. Vocês precisam entender por que que a prática é prática e é praticada daquele jeito, tá? Então, como eu havia mencionado aqui, MRP. Mas o que que é MRP, afinal de contas, né? Porque tá uma sigla aqui, né? Porque o que que é MRP? Então, contextualizando historicamente, isso remete um pouco à época da Segunda Guerra Mundial. Então, nessa época da Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos passaram por um longo período de crescimento, né? Já que eles tomaram a responsabilidade pela reconstrução de muitos países nesse período pós-guerra, né? Então, eles tiveram aí, inevitavelmente, uma posição de liderança mundial, como é até hoje, né? Então, quando a gente fala de lideranças mundiais, de potências mundiais, a primeira que a gente pensa sempre são os Estados Unidos, né? Então, as indústrias americanas elas cresceram e tinham presença muito forte nos 5 continentes, e isso exigia um esforço muito grande de, de administração de estoques, de troca de informações, de logística e de outras coisas, né? Tudo isso numa época em que os meios de comunicação eram o antigo telex, né? A carta, o telefone a cabo, né? Que consumia horas para poder completar uma ligação que fosse. Então, no fim da década de 50, os volumes de itens tratados já eram de uma tal quantidade que, manualmente, era impossível ter um controle correto, de forma razoável, das necessidades das operações produtivas. Então, é aí que surge o MRP, né, que é Material Requirements Planning, em inglês meio louco aqui, que significa planejamento das necessidades de materiais. Então, o MRP ele é uma sigla em inglês que, traduzida, fica planejamento das necessidades de materiais. Então, esse MRP, eu vou chamar ele assim para não trazer esse nome extenso, ele permitiu que as empresas começassem a calcular o quanto de determinado tipo de material seria necessário para atender a uma demanda
E o mais importante, ele também ajudou a calcular quando seria necessário esse material para atender essa demanda, ou seja, ele começou a dizer não só quanto, ele começou não só a quantificar, ele começou a dizer quando, em que momento eu tenho que trazer esse material para eu atender uma demanda. Então, com base nos pedidos dos clientes e também numa previsão de vendas, o MRP, que hoje ele é mais conhecido como MRP1, é por isso que tem o MRP e o MRP2, que vocês estão vendo ali em cima, que a gente já vai entender por que dessa diferença. Então, esse MRP ou MRP1, ele faz uma avaliação de todos os itens que são necessários para atender a esses pedidos e a essas previsões. E com isso ele acaba garantindo disponibilidade a tempo. Então, ele é um sistema que calcula o volume e o tempo para grandes quantidades de itens diferentes. Isso é extremamente complexo. Então, de forma manual, executar esses cálculos era algo muito desgastante e muito custoso. Então, eram muitas pessoas envolvidas no processo, a probabilidade de erro era muito grande. Né? Então, com o início da utilização industrial dos computadores, isso lá na década de 60, ficava ali estabelecida a condição de fazer esses cálculos de forma detalhada e fácil para aquela época, né? E desde então, né, já que os computadores passaram a se tornar populares, já que eles saíram das grandes salas e chegaram, né, às mesas dos escritórios, muitas oportunidades foram desenvolvidas nos mais diversos ramos do saber, e justamente entre eles o da administração, e particularmente o conjunto de necessidades que são requeridas para o planejamento das necessidades de materiais, e mais ainda, né, a conexão, né, desse planejamento com outras atividades que são relacionadas a ele. E aí, essa nova versão, né, mais completa, mais complexa, né, é conhecida até os dias de hoje como o MRP2, né, que mais exatamente é sua versão em números romanos. Por isso que eu coloquei MRPII, né, que é MRP2 em em número romano, né, que deixa de ser um simples planejamento das necessidades e ele já passa a ser um planejamento dos recursos de manufatura, né? Então, eis aí a grande mudança do MRP, né, que planeja necessidades, e o MRP2, que vai planejar recursos de manufatura. Então, com o MRP2, as organizações elas passaram a ter a capacidade de visualizar o que uma demanda futura prevista, óbvio, né, causa à empresa em termos financeiros, em termos de produção, em termos de engenharia e também em termos de necessidade de materiais. Então, se nós entendemos que uma atividade simples de planejar N máquinas para executar N tipos diferentes de produtos pode resultar num número gigantesco, né? Representado por infinitas possibilidades diferentes de programação, então imagine o que acontece se a organização produz e comercializa muitos produtos finais, né, com todas as suas possíveis configurações individuais para muitos clientes, constantes ou não, que geram demanda constante e ocasional ao mesmo tempo, né? Isso é um pouco difícil de visualizar, mas sempre acontece. Só um momento, por gentileza. Pois bem, uh, se é difícil de pensar em algo, bora trazer um exemplozinho só para se ficar mais claro na nossa cabeça. Vamos pensar aqui
numa montadora de automóveis que ofereça 5 tipos diferentes de veículos, e cada um deles com 2 tipos de motorização, 2 tipos de câmbio, possibilidade de tração nas 4 rodas para alguns modelos, 10 cores diferentes, 15 tipos de acabamento de banco, com direção hidráulica, sem direção hidráulica, com ar-condicionado, sem ar-condicionado, o acabamento pé de boi, o acabamento deluxe, e etc. Então, só nisso aqui, vocês conseguiram imaginar a possibilidade, o número, né, o número de possibilidades de produto final aqui? Porque eu posso ter um carro com uma motorização, um tipo de câmbio, tração ou não tração, uma cor diferente, um acabamento de banco diferente, com ou sem direção hidráulica, com ou sem ar-condicionado, com acabamento pé de boi ou deluxe. Ou seja, só aqui eu tenho infinitas possibilidades de produto final. E isso até mesmo a própria matemática, a própria lógica pode ajudar a chegar no resultado final, mas é complexo. E aí o MRP2 ele é então essa ferramenta capaz de mostrar para os administradores de uma empresa quais vão ser as necessidades para atender a essas situações. Então, ele vai gerar uma base para o planejamento e para as decisões estratégicas e operacionais. Entretanto, fica claro que o MRP ele é a base do sistema. E a partir dele, eu posso gerir o sistema de materiais integrado, né, com o restante da organização. E daqui em diante, com alguma ressalva, eu só vou trazer um ponto aqui, que a gente pensa aqui na questão dos dados de entrada para o processamento do MRP, né? Esses que são chamados grupos de informações. Então, a gente tem aqui, primeiro, a carteira de pedidos, né, que informa quais pedidos de clientes a organização tem nos seus registros, né, e que devem ser atendidos naquele prazo de tempo que foi contratado, né? E aí entra outra questão que é a flexibilidade. Então, a flexibilidade em aceitar as alterações nos pedidos, né, nos contratos de venda, depende muito da capacidade da organização em reagir rapidamente a essas alterações. Então, voltando ali, por exemplo, do carro, né? Vamos imaginar, bora colocar um exemplo aqui. Então, eu quero um carro dos 5 tipos. Vamos pensar, primeiro, né? Vou até pegar um papel aqui para não perder a minha linha de raciocínio. Primeira coisa que a gente precisa pensar aqui, né? Vocês vão me acompanhando aí na medida do possível. Então, qual é a primeira coisa que eu tenho que pensar? São 5 tipos de carro. Qual é o tipo de carro que eu quero? Eu quero um carro sedã. Vai, eu quero um carro estilo sedã. Pronto, já defini meu tipo de veículo. E tipo de motorização, que se eu não estiver enganado, vai lá, eu quero um sedã com motor 1.6, certo. Tipo de câmbio, assim, prefiro câmbio manual, certo? Vamos imaginar, vamos pensando que vocês são os clientes, estão escolhendo o carro que vocês vão comprar. Então, quero um câmbio manual. Sedã não tem necessidade de ter tração nas 4 rodas, então não preciso de tração. Geralmente a tração, se eu não estiver enganado, e os colegas vocês também podem me ajudar quanto a isso, né? Se quiserem contribuir, geralmente a tração ela é mais utilizada em carros de porte maior, né? Geralmente picapes, né? Grandes. Não precisa de tração, cor, sei lá, cor preta, vai. Vou colocar um carro na cor preta. Eu quero banco de couro, mais fácil de limpar, porém esquenta mais. Direção hidráulica, com certeza, né? A não ser que eu esteja disposto a, a treinar os bíceps e tríceps enquanto eu dirijo. Carro 4x4, isso mesmo, né? Obrigado, João Vitor. A não ser que eu esteja disposto a treinar os bíceps enquanto eu dirijo, obrigado, eu quero direção hidráulica.
Quero ar-condicionado sim, porque eu moro em Macapá, então eu preciso de, né, uma coisa que refrigere enquanto eu dirijo. E eu quero um acabamento deluxe, porque é um carro sedã. Geralmente o carro sedã, ele traz consigo, nem que seja um pouco, a ideia de algo que seja mais requintado, né? Ou seja, aqui eu tenho um produto final, né? Um carro sedã 1.6 com câmbio manual, sem tração nas rodas, da cor preta, os bancos de couro com direção hidráulica e ar-condicionado e acabamento deluxe. Isso aqui é um produto final. Agora, eu posso chegar na concessionária, de repente, e ter esse carro à minha disposição. Ou seja, esse carro do jeitinho que eu quero, tem um carro lá. Olha, é um único. Olha, eu chego no vendedor, olha, eu quero o carro assim, 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 assim. O vendedor, olha, você deu sorte porque esse aqui é a única unidade que tem do jeito que você quer. Perfeito. Eu vou comprar esse aqui, né? Vou pagar a entrada e vou parcelar o restante, né? Porque não tem tanta potência financeira assim. Então, vou pagar uma entrada, o restante eu parcelo e vou pagando suavemente aos poucos. Beleza. Mas e se de repente, ao invés da cor preta, eu quiser a cor azul escura? Eu não tenho essa cor lá. Aí é que entra o quesito flexibilidade, né? Eu tenho esse carro, poxa, esse carro é do jeito que eu quero, mas a única coisa que tem que mudar é a cor, porque eu não gosto dessa cor de carro de cor preta. Eu gosto de carro de cor azul, especialmente azul escuro, né? Perolizado, enfim. Tem como fazer? Tem como produzir um carro desse mesmo estilo, mas com essa cor? A concessionária me dizer, a montadora me dizer se é possível entregar ou não, vai depender da organização dela, né, e da capacidade de ela conseguir reagir rápido a isso, né? Montar o carro do jeito que eu quero, com a cor que eu quero, né? Então, isso depende muito de empresa para empresa. É por isso que às vezes tem algumas empresas que vendem mais e outras vendem menos. Assim como empresas que vendem mais faturam menos, e empresas que vendem menos faturam mais, né? Tudo são quesitos muito maleáveis. E a flexibilidade, para esse caso, ela é muito importante, porque ela vai indicar a capacidade da empresa, né, de conseguir atender a clientela, que é aquilo que a gente fala, que a gente chama aqui esse grupo de informações chamado carteira de pedidos, que faz parte desses dados de entrada para o processamento do MRP. O outro grupo de informações é a previsão de vendas, né, que é um exercício que é realizado pelo pessoal de marketing e o pessoal de vendas, que informa ao restante da organização o que se espera no futuro próximo em termos de novos pedidos, de novos projetos, né? Ou seja, vai sentar a galera do marketing, vai sentar a galera das vendas e juntos eles vão conversar. O marketing, ele vai pensar nos projetos. Por quê? Isso vocês viram em administração do relacionamento com o cliente, né? Alguns de vocês viram comigo isso, a maioria, eu acho, né? Que marketing é a área da empresa que é responsável por duas coisas. Primeiro, conseguir visualizar o mercado à sua volta e conseguir identificar as potenciais necessidades dos clientes e, tendo posse dessa informação, né, segundo ponto, vender para o cliente aquilo que vai atender a necessidade dele. Então, o setor de marketing, ele vai se preocupar com os projetos. Ele vai dizer, ó, eu tenho percebido que aqui no mercado os clientes gostam, né, de carro mais desse jeito. Percebi que tem saído mais de carro com essa cor, né, já não mais com direção hidráulica, mas com direção elétrica, enfim, né, que chama direção elétrica, mas na verdade não é direção elétrica, né? Quem já fez autoescola sabe disso. Então, e o setor de vendas, ele já vai se preocupar
com os pedidos. Por quê? Quem vai atender esses pedidos novos é o setor de vendas, porque ele é esse setor que se preocupa em vender o produto, como o próprio nome do setor já sugere, né? Então, aqui é que está a grande sacada de um setor que se preocupa em entender aquilo que o cliente quer e outro setor que se preocupa em entregar para o cliente aquilo que ele quer. Essas funções, apesar de elas serem muito próximas, elas precisam ser feitas por esses setores distintos, certo? Então, com a carteira de pedidos e com a previsão de vendas, a organização ela consegue fazer um planejamento das suas necessidades futuras. E isso considerando no que se denomina o programa mestre de produção, né? E aí, com esse programa, é possível definir necessidades de máquinas, de equipamentos, alocação de mão de obra, necessidade de treinamento e a previsão, óbvio, né, dos volumes a serem fornecidos para atender aos pedidos em carteira e a previsão de vendas, certo? Então, fica muito óbvio aí do que a gente fala com relação a grupos de informações para processamento de RP. E daqui em diante, a apostila traz um mol de informações que eu considero muito importantes, porque elas trazem as coisas muito na prática, mas para o nosso tempo e a nível teórico, essas informações elas são muito práticas. Então, eu deixo de tratar delas aqui em aula, mas eu animo vocês, mas eu estimulo vocês a buscar essas informações com o tempo na apostila, tá? E aí, parâmetros para o RP, né? Que é o nosso ponto final aqui. Então, para que esse MRP funcione de maneira adequada e compreensível, né, que é o mais importante, algumas informações elas devem ser pré-definidas. E justamente quando esse programa tem os seus parâmetros inseridos, né, durante a sua implantação. Esses parâmetros eles são importantes por conta da estratégia que vai ser seguida pela organização e eles compreendem os lotes, os estoques de segurança e os tempos de reposição. Então, aqui, primeira coisa, né, os lotes mínimos. Então, algumas operações elas necessitam de um volume mínimo de produtos para a abertura de ordens de produção, devido aos custos operacionais, entre outras razões. Então, acima da quantidade prevista no lote mínimo, em princípio, não existem restrições. Além dos lotes mínimos, vão existir os lotes máximos, né? Que outras operações apresentam algumas restrições ali em termos de volume de processamento ou de estoque para guardar processamento, né? Os silos de moinhos de trigo, por exemplo, né? São uma personificação bem clássica disso, que não permitem que quantidades superiores àquelas de processamento ou daquelas de estocagem sejam solicitadas, né? Temos aqui também os períodos fixos. Se definem períodos de tempo fixos ao longo do planejamento futuro e, em seguida, no início de cada um desses períodos, planeja-se também o recebimento dos itens que são necessários para a produção. Então, as ordens de produção podem ser liberadas em alguns períodos já pré-definidos. Outra coisa importante é o estoque de segurança, né? Então, todo o processo, isso vocês já sabem, todo o processo ele tem incertezas. E no Brasil, às vezes com greves em portos que podem acabar durando meses, e isso impede a chegada de mercadorias, né? Ou o sinal vermelho na liberação alfandegária, né? A alfândega às vezes dá uma barrada ali no produto, ou até mesmo uma máquina que quebra, né, no fornecedor principal,
a possibilidade de atraso na entrega de itens essenciais é uma coisa que muito provável que pode acabar acontecendo. Então, essas inseguranças, elas obrigam os gestores a manter um estoque de reserva para essas contingências, né, que se denomina o estoque de segurança. Então, eventualmente, pode substituir o estoque de segurança por um tempo de segurança, né, que considera um tempo de planejamento para obtenção dos itens maior que o real. E dessa forma, você acaba protegendo a produção quando algo errado acontece. Ou seja, se eu adquiro uma um material X, um equipamento X, uma peça X, e o fornecedor me diz que ele vai chegar para mim em 10 dias úteis, eu não vou, se eu quiser manter esse tempo de segurança, eu não vou colocar 10 dias úteis para a minha produção, para o cálculo do meu tempo de produção. Eu vou colocar 15 dias úteis, eu vou colocar 20 dias úteis, se eu for mais precavido ainda, né? Então, isso de maneira a diminuir, né, o impacto, o risco de algum possível erro, de algum possível imprevisto. E aqui também tem na apostila de vocês uma tabelinha que ajuda com essa questão de estoque de segurança, né? E outro ponto aqui também que fala que é o tempo de obtenção, ou lead time, né? Ele é o tempo de ressuprimento, ou seja, ele é o tempo que é gasto desde a liberação das ordens de compra até a disponibilidade do material para o consumo da produção. Ou seja, desde o momento que eu adquiro esse material até o momento que ele está disponível para que ele seja utilizado para a minha produção, para o meu processo de produção, isso eu chamo tempo de obtenção, certo? E aí também daqui em diante, né, outras situações práticas que não vão, de alguma forma, influenciar tanto na teoria, certo? E hoje a gente encerra essa parte teórica, tá? Desse capítulo, que é o terceiro capítulo da nossa apostila, e a gente vai ter a oportunidade de trabalhar a parte prática, né? Isso lá para o final do semestre, quando a gente já tiver concluído aí todas as nossas aulas teóricas, tudo bonitinho, a gente consegue trabalhar a parte prática não só desse capítulo, mas também dos outros capítulos da apostila, certo? Eu queria saber se vocês têm alguma dúvida, se vocês querem contribuir ou perguntar alguma coisa relacionada a essa aula de hoje. Pronto, né? Microfone liberado, mas não tem dúvidas. Então, pois bem, a gente vai encerrar agora, tá? Essa parte teórica do capítulo, como eu falei. E lembrando, né, dia 26 agora de março, nós teremos a nossa aula de reposição, tá? Dia 26 de março, nesse mesmo horário, às 7h10, tá? Então, avisem os colegas de vocês que porventura não estejam aqui na chamada, na reunião de hoje. Próxima sexta-feira, aula de reposição, tá bom? Então, vou ficando por aqui. Muito obrigado pelo tempo de vocês aqui, obrigado também pelas contribuições, e a gente se vê na próxima quinta-feira, gente. Muito obrigado, boa noite e bom fim de semana para todos.